é algo muito benéfico para a nossa Baixada Santista e principalmente para a cidade de Santos. Vamos falar aqui da Comissão de Assuntos Econômicos, conhecida como CAI, e o plenário do Senado Federal aprovaram nesta terça-feira, dia 18, a autorização de empréstimo internacional para a Prefeitura de Santos no valor de 105 milhões de dólares, que dá 550 milhões de reais, junto ao Banco CAF, que é a Corporação Andina de Fomento. Os recursos serão direcionados para o programa de macrodrenagem, acessibilidade, inovação e sustentabilidade, que é o programa O Santos Mais, que prevê também investimentos em obras de drenagem, soluções habitacionais, mobilidade, inovação e tecnologia, para poder reduzir as desigualdades entre as diferentes regiões da cidade. O projeto de resolução contou com as tratativas do deputado Paulo Alexandre Barbosa e relatoria do Senado de Esperidião Amin. Agora seguirá para aprovação do governo federal, medida necessária para a formalização do contrato entre a Prefeitura e o CAF. Em dezembro do ano passado, o Diretório do Banco de Desenvolvimento já havia aprovado a concessão do empréstimo. Segundo o prefeito Rogério Santos, superamos mais uma importante etapa para tirarmos do papel essas obras e investimentos tão aguardados pela população santista e que vão ajudar também a promover ainda mais infraestrutura e qualidade de vida na nossa cidade. O programa Santos Mais ainda prevê a ampliação do sistema de drenagem na Zona Noroeste, com a construção de 4 estações elevatórias, desassoreamento do Rio do Bugres e também o reassentamento de famílias que vivem em palafitas em um novo conjunto habitacional com 864 unidades em terreno do Estradão. Essa vai ser a primeira operação de financiamento de moradia no Brasil realizada pelo CAF. Também integram o Santos Mais a requalificação, a revitalização urbana e a pavimentação em 18 quilômetros das avenidas Bernardino de Campos, do Canal 2, Ana Costa, Presidente Wilson, que é da Praia, e Vicente de Carvalho, que também, Bartolomeu de Gusmão, e também as vias da Areia Branca. A modernização da sinalização viária e a compra de instalação de 1.500 câmeras também fazem parte do pacote. Inclusive, essa última medida já foi iniciada pela Prefeitura com recursos próprios. Ao todo, o programa está estimado em 131 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. Além do financiamento de 105 milhões de dólares, está prevista a contrapartida municipal de 26 milhões de dólares, que daria 138 milhões. Nós temos o deputado Paulo Alexandre Barbosa, ele parece que logo após essa grande vitória, trouxe aí, gravou um filme, né? E é esse que nós vamos trazer aqui para a nossa audiência. Então, o deputado Paulo Alexandre falando sobre esse super investimento que a cidade de Santos terá. Hoje, diretamente aqui do Senado Federal, um dia histórico para a cidade de Santos, motivo para celebrar, conseguimos aprovar o maior financiamento internacional da história da cidade. Garantimos aqui 131 milhões de dólares, quase 700 milhões de reais para realizar obras e investimentos importantes na cidade de Santos. Obras que vão mudar a vida de quem vive na Zona Noroeste e nos morros. São obras de macrodrenagem, vamos construir mais 4 estações elevatórias, como a que foi construída no Jardim Castelo, tirar mais de 1.000 famílias das palafitas com recursos para habitação, investir também em segurança com tecnologia, câmeras de monitoramento, obras nas encostas dos morros. Tudo isso só foi possível porque a gente começou esse projeto lá atrás, o projeto Santos Mais, que significa macrodrenagem, acessibilidade, inovação e sustentabilidade. Parabenizar especialmente o prefeito Rogério Santos, e hoje celebramos essa grande vitória, essa conquista, que é a maior operação de crédito internacional já feita na história do município de Santos. Conseguimos também, pelo trabalho de articulação política que a gente fez aqui em Brasília, eu conversei de senador por senador, de todos os partidos políticos. Eu quero saber qual que é o partido, eu quero saber de trabalhar pela cidade, pela nossa região. Sempre disse, esse é o meu partido. Chega de lacração em rede social, nós precisamos trabalhar por uma política de resultado que mude a vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. É para isso que eu estou aqui. Ô Paulinho, nós tivemos aí o nosso deputado Paulo Alexandre Barbosa, um dos nossos deputados da região, vamos dizer assim, um dos nossos 3 deputados, trazendo um importante investimento, né, para a Baixada Santista. Como é que você vê essa continuação, vamos dizer assim, de algo que foi prometido lá atrás
e que realmente não foi esquecido. Eu acho muito importante. Por isso mesmo que eu volto a bater naquela mesma tecla que eu venho batendo aqui desde o começo, que foi inventado aí o nome do Paulo Alexandre. Hoje, diretamente aqui do Senado Federal, um dia histórico para... Oi, pode falar, Paulinho, desculpa. Para concorrer à prefeitura, eu acho que seria muito ruim para a nossa região, né, tirar tanto o Paulo Alexandre como a Rosana Vale de deputada federal, né? Porque são duas pessoas que são atuantes para a região da Baixada Santista, né? Trazendo bastante recursos aqui para a região, e com certeza a região ia perder demais com a saída desses dois aí para a candidatura de prefeito. Ia ser muito ruim, né? A gente também não pode esquecer que nós temos aí o Mourão, né, que também foi fazer só número lá no Congresso Nacional, que até hoje eu não vi nenhum projeto dele aí tramitando ou passando aqui, apoiando a nossa região. E também não podemos esquecer do delegado da Cunha, né, que foi eleito aqui pela nossa região. O delegado da Cunha também tem. Então nós teríamos 4 representantes, não 3, né, que nem você falou, aí no Congresso Nacional, mas sendo que a gente só vê 2, na realidade, atuando, né? O Paulo Alexandre e a Rosana Vale. E o Paulo Alexandre está de parabéns aí com esse projeto aí, com esse financiamento, que vai beneficiar muitas pessoas mesmo. E eu acho que é por aí. Eu acho que o congressista ele é eleito pelaquela região, ele tem que batalhar para trazer recursos para aquela região. Essa que é a finalidade do deputado federal, né? E não ser um trampolim, por exemplo, para algum cargo executivo. Então, eu tiro meu chapéu para o Paulo Alexandre, e também espero que a deputada Rosana Vale também coloque a mão na consciência aí e faça a mesma coisa que está o Paulo Alexandre fazendo, que é batalhar por recursos aqui para a nossa região toda do litoral. Ô, Marcelo, o que a gente não pôde deixar de observar nesse filme que nós apresentamos é que o Paulo Alexandre, ele tem esse dom, né, de governar para os dois lados. Nós vimos na filmagem que apareceu ele, quando foi pedir esse recurso, ao lado lá de pessoas da esquerda, de pessoas da direita, tinha lá o Omar Aziz, que foi o personagem daquela CPI inesquecível, né, da Covid, contra o governo Bolsonaro. Tivemos também o Flávio Bolsonaro ao mesmo lado, né, desse empréstimo, da aprovação desse empréstimo, que é o cara da extrema-direita. Então, eu acho que esse saber andar entre os lados é algo que chama muita atenção. E com isso a cidade acaba recebendo um recurso importantíssimo, porque nós estamos falando, né, Marcelinho, de 700 milhões aí para obras que são necessárias já há muitos anos. E agora parece que vamos ter a verba aí para poder realizar essas obras. O que você tem a falar sobre tudo isso, o Marcelo? O Santiago e amigos, quem está ali no Legislativo tem que fazer exatamente isso, né? Lutar pelo bem-estar da população, né, do público eleitoral que o levou até lá. Né? O Paulinho fez isso, né? Claro que olhando mais para a população de Santos, mas ali vai beneficiar todo mundo também. Né? A gente fica feliz quando vê essa política sendo feita sem o toma lá da cá. Você imagine só, num montante desse, 700 milhões de reais, se o Paulinho tivesse que trocar cargos aqui em Santos. Olha, para me ajudar, para você me ajudar no empréstimo, eu vou precisar que você libere cargos lá na cidade de Santos para alguns afiliados meus, do meu partido. Né? Você imagine se isso tivesse... Espero eu tenho quase que certeza que isso não aconteceu. Né? Porque se aconteceu, aí é mal política. Eu tenho quase certeza que isso não tenha acontecido. Porque o que nós esperamos do político é exatamente isso. A articulação, a conversa, até porque, independente de partido, né, o que o político que está lá legislando, ele deve querer o quê? O bem comum, né? O bem comum. E para fazer o bem comum, tem que se conversar, ver o que pode transformar, né? Fazer novas riquezas, né? Trazer riquezas para o nosso Brasil, e isso é muito bom. Né? Essas ações são espetaculares. E eu estou com o Paulinho nessa aí, o nosso Paulinho aqui, né? O nosso Paulinho, estou com ele nessa. Quando esses dois personagens, tanto ele quanto a Rosana, descem para disputar, nós vamos perder uma cadeira lá.
Uma das cadeiras vão embora. A do Mourão já foi, né? Paulinho também disse muito bem, né? Trouxe coisa lá para Praia Grande e tal, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas enfim. A gente fica sempre refém dos interesses pessoais e para depois que vem os interesses do Estado, né? Então, essas ações são importantes. Pena que eu não vi em nenhum momento nas imagens ali o prefeito de São Vicente, né? Precisamos tanto de linha de crédito como essa aqui, de investimentos aqui, né? Por exemplo, diminua as secretarias e canalize recursos dessas secretarias para pagar empréstimos, financiamentos como esse, já que precisa de recursos para fazer drenagem, dragagens, macro-drenagens, micro-drenagens aqui na cidade. Por que não faz isso? Né? Por que não vai buscar? Por que não vai articular? Porque todo mundo que vai, quando ele vai conversar com todo mundo pede algo em troca, porque sabe que só assim consegue alguma coisa na política vicentina. É triste o que acontece aqui. E parabéns para o político de Santos que conseguiu essa verba aí, esse recurso, que é um recurso financiado. Então, fica o sinal de alerta que o gestor de Santos tem que ter um bom senso de gestão para que não tire as finanças do eixo. Porque se tirar as finanças do eixo, também leva a cidade para a recessão. Então, centro. Tendo centro, a cidade progride. Doutora Cristiane Saraiva, gostaria de ouvi-la também, porque o deputado Paulo Alexandre Barbosa consegue esse empréstimo numa hora muito boa. Diga-se de passagem, foi lembrado justamente uma obra que já sinalizou que está dando certo. O projeto inteiro são 10 estações elevatórias, aquelas que vão tirar água justamente lá da Zona Noroeste, quando as marés encherem ou quando tiver muito volume de chuva, para que a cidade não encha, né? A Zona Noroeste, aquela região da entrada da cidade. Atualmente existem 2 estações de bombeamento que foram construídas. O projeto são 10. Com essas 10, aí vai ser eliminado já totalmente esse incômodo para a população da Zona Noroeste. Então, quer dizer que nós estamos mais adiantados do que imaginávamos, porque agora chegou o recurso e justamente algo que a gente estava prevendo para construir daqui 20 anos, parece que já vai ser construído a partir do ano que vem, doutora? Santiago, as coisas funcionam da seguinte forma: quando você sabe fazer, você vai lá e faz, né? Um bom político, as pessoas têm um certo preconceito com a palavra político. Fulano é político. Político bom é aquele que sabe circular em todos os lugares e sabe muito bem articular. Paulo Alexandre, hoje, é esse cara. Ele consegue realmente circular muito bem em Brasília, ele consegue circular muito bem também junto ao governo do Estado, e isso é muito importante. Então, realmente, para a cidade de Santos, vamos aí cada vez mais melhorar a situação dentro da Zona Noroeste, certo? Vai haver outros recursos, outras coisas que vão vir para cá, mas principalmente a Zona Noroeste vai ter um grande benefício. E você veja, mais de 800 famílias serão beneficiadas, né? Muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem um emprego, não conseguem um lugar para estudar, porque simplesmente não tem onde morar. Para nós, que temos um padrão de vida, uma situação, graças a Deus, temos aonde morar, a gente muitas vezes não tem essa noção, né? Mas para aquela pessoa que mora na Palafita, muitas vezes ela não consegue um emprego justamente porque ela não tem o endereço, ela não mora de forma decente como todo ser humano deve morar. Então, assim, meus parabéns ao deputado Paulo Alexandre, que realmente sabe circular muito bem, trouxe esses recursos, e eu acompanho a fala do Marcelo, que o governo daqui consiga administrar muito bem este valor, para justamente as verbas não se perderem, né, para não serem mal utilizadas, enfim, que os contratos realmente sejam muito bons. Isso realmente é muito importante. Nós precisamos de políticos comprometidos dentro da Baixada Santista, como um todo. Tá certo. Ô, Paulinho, só para a gente encerrar o assunto, mas a gente não poderia deixar de perguntar, porque fica aquela curiosidade no ar também, né? Hoje a gente fazendo assim uma prova, porque a gente está tendo aí um deguste, vamos dizer assim, o Paulo Alexandre como prefeito em 2 gestões. Primeiro mandato foi eleito, segundo mandato ele foi reeleito com o dobro de votos,
Então, quer dizer, foi um bom gestor. Depois ele não pôde mais ser reeleito, justamente porque a lei não permite, né? Só 2 mandatos. Aí, no caso, indicou o Rogério Santos, que era um personagem não conhecido, né? E que, na minha opinião, vem se saindo muito bem, passou pela pandemia, continuou as obras aí que estavam programadas do Paulo Alexandre, enfim. E o Paulo Alexandre, como deputado federal, se saindo muitíssimo bem, né, pelo que eu vejo aqui, pelos recursos que ele já trouxe, por tudo que ele fez, o Parque Palafitas que foi aprovado, o Parque Valongo, né, conseguimos aqueles armazéns que estavam lá parados e ele, como deputado federal, conseguiu pedir isso em Brasília e foi atendido já nos primeiros meses de governo como deputado federal. Então, quer dizer, é o Paulo Alexandre aprovado, vamos dizer assim. Agora, Rosana Vale, vamos fazer esse comparativo porque são os 2 que estão aí, pelo menos supostamente, querendo brigar pela gestão da cidade de Santos. E nós, como santistas, queremos o melhor. Agora, num comparativo, a Rosana Vale, 6 anos como deputada federal e supostamente como uma prefeita, o que você poderia falar pelo que você vê hoje? Acho que ela está devendo também um pouco, né? Se a gente for analisar pelo que o Paulo Alexandre tem conseguido para a nossa região e o que a Rosana Vale conseguiu, eu acho que ela está devendo um pouco, mas ela faz um importante trabalho no Congresso Nacional, né? Só que eu acho que como foi falado, eu acho que o Paulo Alexandre tem um trâmite muito maior dentro do Congresso Nacional do que a própria Rosana Vale. A Rosana Vale, ela se elegeu por um partido, né? A gente sabe que o padrinho político dela foi o Márcio França, depois de um tempo mudou para o PL. Então, quer dizer, isso também influencia muito, viu, Santiago? Até na hora de você dialogar com os outros congressistas, porque cria uma certa desconfiança, né? Você é eleito por um determinado partido que é um partido de centro-esquerda. Aí depois você muda para um partido que a imprensa considera de extrema-direita. Então, cara, você mudou de ideologia, então é um negócio meio que dá uma desconfiança, né, para a pessoa. Queira ou não queira, pouca gente vai falar isso na televisão que eu estou falando, mas é uma realidade. Então há uma certa desconfiança dos próprios congressistas até em ter esse diálogo maior com ela. É isso que eu vejo, que eu acho, né, uma opinião particular minha.